Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio de bebidas fermentadas e destiladas. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês da importância da rastreabilidade na produção da cachaça. Meu nome é Carla Cristina. Eu tenho como formação tecnologia em agronegócios, também sou engenheira de alimentos e mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Goiás, no qual eu já trabalhei com o tema de pesquisa, em envelhecimento de cachaça orgânica em barris de diferentes madeiras. Também sou certificada pela norma da ABNT 15048 como supervisora de segurança de alimentos e também sou auditora da FFC 22000. Atualmente sou aluna de doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e trabalho com o tema de pesquisa avaliação de perfil químico e sensorial de cachaças envelhecidas em madeiras brasileiras. É com muita honra, muito carinho que eu estou aqui com vocês para explanar a respeito da rastreabilidade. Antes de adentrarmos esse assunto, gostaria de trazer um compilado sobre o que é cachaça e o que é aguardente. Então, existem diferenças, Vamos observar agora. Aguardente, segundo o decreto 6.871 de 2009, ela tem a denominação da matéria-prima de sua origem. Então, a aguardente ela pode ser de cana-de-açúcar, de cereal, de vegetal, de rapadura, Então, observem aqui que ela pode ser de vários tipos de matéria-prima, sendo que todas com graduação alcoólica entre 38% a 54%, em volume a 20 graus Celsius, podendo ser adoçada e envelhecida. A bebida que contiver açúcares em quantidades superiores a 6 gramas por litro será denominada aguardente adoçada. Então, essa é a definição de aguardente. Já a cachaça, ela é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do moço fermentado na cana-de-açúcar, podendo ser adicionado de açúcares até 6 gramas por litro. Então, observem que a aguardente ela pode ser de vários tipos de matéria-prima, enquanto que a cachaça é única e exclusivamente de cana-de-açúcar. Então, pessoal, a gente tem que observar muito que independente do produto que nós façamos, seja uma aguardente, seja uma cachaça, ou até uma bebida mista, todas elas nós precisamos implementar um controle de qualidade. Eu sempre comento assim que dificilmente a gente consegue ter um produto de qualidade final se a gente não tiver um controle do processo, E esse controle de qualidade, o que ele faz, ele pode ser definido como um processo de monitorar as atividades de forma a assegurar que elas estejam sendo realizadas conforme o planejado e corrigir quaisquer desvio que possa prejudicar a qualidade do produto final. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma matéria-prima de excelente qualidade, mas se o meu processo ele não é conduzido da maneira correta, eu posso, então, ter lá no final um produto que não vai atender às expectativas, Ou que pode até, quem sabe, causar risco à saúde do consumidor. E isso nós não queremos, jamais. Para isso, eu preciso, então, implementar programas da garantia da qualidade. O que esses programas fazem? Na verdade, eles fazem justamente isso aqui, o monitoramento, de todo o processo, a fim de garantir que aquele produto que vai ser produzido lá no final, ele vai atender todas as especificações. Então, observem aqui a nossa pirâmide da qualidade, a gente pode observar que a base dela é o quê? É o BPF, que é as boas práticas de fabricação, e as legislações do setor, Então, pessoal, isso é a base consolidada para que a gente possa galgar novos, programas mais exigentes, mais robustos, que seria o quê? O APPCC, que é a análise de perigo e pontos críticos de controle, e as certificações, como a FFC 22000. Mas nada adiantaria se a nossa base não estiver consolidada, que é o quê? O BPF e as legislações do setor. Então, a gente tem que focar muito em fortalecer isso dentro das empresas, dentro das destilarias, dentro dos alambiques, para que galgue novos degraus, que são
o APPCC e as certificações futuras. Então, pessoal, dentro das legislações do setor, né, aqui da cachaça especificamente, nós temos a Instrução Normativa número 5 de 2000, que é um regulamento que estabelece os requisitos gerais essenciais de higiene e boas práticas de elaboração para bebidas e vinagres, inclusive vinhos e derivados de uva elaborados e industrializados para o consumo humano. Nessa instrução, vocês vão encontrar toda a descrição, como que devem ser as instalações, quais perigos devem ser controlados, né? Quais são as exigências de controle de higiene, de processo, tudo vai estar descrito nessa norma. Nós também temos para a área de bebidas a IN 72 de 2018, que é que traz requisitos e procedimentos administrativos para o registro de estabelecimentos e produtos classificados como bebidas fermentadas e fermentados acéticos. Essa norma, pessoal, lá vocês vão encontrar a descrição, uma lista de documentos necessários a apresentar para o Ministério quando vocês estão pleiteando um registro, né? E vocês vão observar que lá nessa lista inclui também alguns documentos relacionados ao controle de processo, ao controle de qualidade. Depois nós temos a portaria número 326 do Ministério da Saúde, que estabelece, né, um regulamento técnico sobre condições higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. E a cachaça, apesar de ser uma bebida alcoólica, ela é um alimento, né? E por quê, gente? Tudo que é transformado, então eu tenho lá a cana-de-açúcar, ela é transformada em uma bebida final, se chama um processo de industrialização, né? Então, ali tem que seguir todas as regras de qualquer outra indústria processadora de alimentos, porque também será um alimento que vai ser ingerido por seres humanos, né? Então, tem que ter todo esse controle. As boas práticas de fabricação, que é justamente, lembra que eu falei para vocês, que é a base da pirâmide, né? E nós vamos chegar mais na frente na rastreabilidade. Então, não tem como eu garantir uma rastreabilidade de um produto que não foi elaborado corretamente, que não teve um controle de processo. Então, sempre converso e eu começo falando sobre as boas práticas para a gente chegar na rastreabilidade. E o que é esse BPF? Pode ser definido como um conjunto de procedimentos que devem ser adotados pelos estabelecimentos que produzem, manipulam ou comercializam alimentos e bebidas com o objetivo de garantir a qualidade higiênico-sanitária e conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Então, o BPF pensa nisso, que é um conjunto de normas, conjunto de procedimentos que irá monitorar esse processo para verificar como que ele está sendo conduzido. Então, imagine que para isso eu preciso escrever, né? Eu preciso estar de forma descrita como será executado isso, como será esse monitoramento, como serão esses procedimentos. E aí é onde entra o chamado Manual de Boas Práticas. Lembra que lá na IN 72 eu falei para vocês que ela elencava uma lista de documentos que deveriam ser entregues ao Ministério quando você tem interesse em registrar um estabelecimento? O Manual de Boas Práticas é uma delas, né? Um Manual de Boas Práticas é um documento onde são descritas as operações realizadas pelo estabelecimento. Então, imagine, é um documento físico mesmo, no qual lá vai estar falando sobre todos os aspectos importantes na produção da cachaça. E esse manual de boas práticas, ele é formado por um conjunto de procedimentos operacionais padrão, o chamado POP, né? E esses POPs abrange cada cenário essencial dentro da produção, né? Então, vamos observar o seguinte, o que esses POPs vão abranger, né? Controle e potabilidade da água. Então, eu tenho POP para isso, para controlar, né, a potabilidade da água. E lá nesse POP vai estar descrito o quê? Como vai ser monitorado, a frequência que vai ser monitorado, quem é o responsável por realizar esse monitoramento. Então, o bacana desse documento é que, além dele falar como será feito, ele fala quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer
E caso esteja ou apresente algum problema, como será corrigido, né? Que são as ações corretivas. Então, esse POP vai abranger cada item desse. O primeiro é o controle e potabilidade da água. Depois eu tenho outro POP, ou seja, procedimento operacional padrão, que vai monitorar e estabelecer critérios, né, para o monitoramento, acompanhamento da higienização das instalações, equipamentos móveis intensivos. Outro item imprescindível para a produção de um produto de qualidade, a fim de evitar contaminações cruzadas, né? Isso é de extrema importância. Depois nós temos, então, higiene e saúde dos colaboradores, também com a finalidade de reduzir as contaminações cruzadas em geral. Tenho também um outro POP sobre controle integrado de vetores e pragas urbanas. Nesse será, então, especificado as medidas de controle, se haverá detetizações, com quais frequências, quais são os vetores e pragas que mais incidem, né, naquela região. Então, vai fazer um apanhado e também dizer como que isso será executado. O outro POP seria manejo de resíduos, né? Esse manejo de resíduos vai também descrever quais são os tipos de resíduo, como eles serão retirados, se ele apresenta algum risco, seja para o meio ambiente, seja para quem está retirando esses resíduos, né? Então, tudo vai estar descrito ali. Depois nós temos manutenção preventiva e calibração de equipamentos. Esse POP, ele tem como finalidade, né, realizar calibrações em termômetros, em balanças, que são ferramentas essenciais para a garantia da qualidade, né? Como que eu vou aferir uma temperatura e eu não tenho confiança que aquele valor é verídico, né? Ou vou pesar um ingrediente e eu não tenho confiança que aquele valor é aquele. Então, para isso serve as calibrações e a manutenção preventiva, o nome já fala, né? De forma a prevenir que venha a trazer problemas, venha a trazer até prejuízos, né, no decorrer dessa produção por paradas inesperadas. Equipamentos que não tem a manutenção em dia, né, são equipamentos que muitas vezes despendem de mais energia, gastam mais óleo e etc. Então, o BPF ele pensa em todos os aspectos. Nós temos também um POP, né, que é o procedimento operacional padrão, que fará então a seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. Esse POP ele tem a finalidade de estabelecer critérios para recebimento de matéria-prima, critérios de ingredientes e embalagens. Então, na hora que um fornecedor envia, seja qualquer um desses itens, né, existe uma lista de verificação para avaliar se aquele produto está sendo entregue corresponde ao padrão de qualidade da empresa e se ele será aceito ou não. Também isso acaba trazendo informações sobre os fornecedores que são mais comprometidos, né, com a qualidade. Então, aquele fornecedor que sempre te entrega certinho, que sempre te entrega dentro das especificações que você pediu. E aí, então, nós temos o Programa de Recolhimento de Alimentos, que é um outro POP dentro do Manual de Boas Práticas, que está aqui, então, atrelado à rastreabilidade, né? É aqui que chega a importância. Então, o Programa de Recolhimento de Alimentos, ele prevê o quê? Imagine que eu tenha algum problema em um produto e eu precise recolher esse lote de produção, né? Então, o Programa de Recolhimento de Alimentos vai falar como que isso será feito, né? Será feito através do levantamento das notas fiscais que forem emitidas com aquele lote de produção, será anunciado, né, junto ao Ministério da Agricultura, às vigilâncias sanitárias, que esse produto será recolhido por tais e tais problemas. Então, o programa de recolhimento ele vai nortear como será feito esse recall. E a rastreabilidade é importante para quê, pessoal? A gente vai ver chegar já, mas primeiramente para que a gente consiga tirar o consumidor do risco, né? Então, se aquele produto ele tem que ser recolhido, eu tenho então que
saber onde ele está, né? Como que eu vou recolher os produtos se eu não sei para quem foi vendido, para quem foi entregue? Isso é impossível, né? Então, a rastreabilidade visa isso, visa essa segurança. Caso necessário recolher esse produto, eu saiba onde ele foi parar, né? E depois disso, vamos ver lá na frente que além de saber aonde ele está e fazer esse recolhimento, eu preciso saber onde no meu processo foi o problema, para que isso não venha acontecer de novo. Então, por esse motivo que eu fiz questão de falar para vocês até aqui sobre as boas práticas de fabricação. Porque vocês vão observar que muitos problemas lá na frente que causam o recolhimento, ele passou por alguma etapa dessa e teve falha. Né? E aí a gente tem que, então, passar um pente fino, avaliar todo o processo através desses monitoramentos, aonde que está o erro, aonde que eu preciso entrar com uma ação corretiva para que isso não venha acontecer de novo. E por isso eu tenho os registros, né, pessoal? Tudo que eu falei até agora não poderia ser falar de boca em boca, eu preciso registrar, né? E esses registros têm que ser arquivados, têm que alimentar sistemas. Eu comento muito, imagine o seguinte, você monitora todos esses parâmetros e fica no seu caderninho. E aí eu tenho um cliente que pede uma informação. Eu vou mandar cópia do caderninho para ele? Aí fica complicado, né? Eu preciso alimentar um sistema, seja um documento simples no próprio Word. Existem hoje também, nós vamos falar sobre softwares que já fazem essa rastreabilidade, mas a gente tem que começar a pensar nisso. Como que está sendo a minha forma de registro? Como que eu posso melhorar esses registros e tornar ele mais acessível, né, aos consumidores, aos clientes? Então, agora vamos falar a fundo, né, o que é rastreabilidade. Acredito que até aqui vocês compreenderam que a rastreabilidade ela não pode ser um ato isolado. Ela precisa, então, estar linkada com a gestão da qualidade, né? Com tudo aquilo que nós comentamos sobre os POPs, né, que estão dentro do manual, para que a gente consiga dar resposta a eventuais casos de recall ou de qualquer problema que tenha durante o processo. Então, a gente define rastreabilidade, né? Pode ser definida como um conjunto de procedimentos que permite identificar aonde o alimento foi produzido e acompanhar a movimentação do mesmo ao longo da cadeia produtiva, através de um meio de identificação e seus registros, né? O que eu acabei de falar da importância dos registros. Então, vamos observar o seguinte, imagina uma rastreabilidade da cadeia produtiva da cachaça, né? Então, o primeiro item que entra é a cana-de-açúcar. Então, é o produtor da cana-de-açúcar, né? Eu tenho que ter informações sobre a variedade da cana, a época de plantio, maturação, tudo isso são dados extremamente importantes. Depois, eu passo para a fase de industrialização, processamento, né? Então, o processador dessa cana-de-açúcar, ela envia, né? Se não for o próprio produtor que faz todo esse processo, ele pode adquirir a cana de um terceiro e levar para o seu alambique para produzir a cachaça. Então, aqui também, no alambique, eu preciso ter todo o monitoramento. Monitoramento da fermentação, da destilação, né? Do armazenamento, né, de todas as etapas. Posterior, eu tenho então a parte de distribuição, atacadista ou exportador, porque essa pessoa que fez a cachaça, ela pode apenas vender a granel, né? Às vezes ela não invasa no próprio local de produção, né? Ele vende a granel para ser envasado em outro lugar. Depois eu tenho o quê? O invase, caso não seja feito na fazenda. Eu faço o quê? Uma venda atacado e lá nessa envasadora que será então realizada essa operação de padronização em invase. Depois eu tenho o comércio, né, varejista, lojista, né, com essas garrafas envasadas, até chegar no consumidor final. Então, podemos falar que essa aqui é uma cadeia produtiva da cachaça, que vai desde o produtor da cana-de-açúcar até o consumidor final. E a rastreabilidade, ela tem que ser capaz do quê? Do consumidor final
conseguir voltar toda a cadeia, saber quem foi o lojista que vendeu, qual foi a envasadora que envasou, qual foi o distribuidor que fez esse carregamento, quem foi o alambique que processou e quem foi o que produziu a cana. Então, a gente fala que é a logística reversa, né? O caminho reverso, né? A gente tem que saber, tem que ter todas essas informações. Então, pessoal, vocês viram que, independente aí do ponto da cadeia produtiva, eu tenho que conseguir saber dali para trás o que aconteceu. E aí, como implementar a rastreabilidade? Como que eu faria isso? Hoje, como eu comentei, existem softwares especializados, né? Ou planilhas eletrônicas para armazenar as principais informações. É fundamental montar um documento que descreva detalhadamente cada item rastreável, isto é, tudo que a empresa recebe, produz e despacha. Então, eu tenho que saber muito bem, né? As matérias-primas, quem são meus fornecedores, a parte de produção, quais são os controles de processo e o destino, né? Quem é o meu mercado consumidor. Então, se eu conseguir monitorar esses nichos, né? Esses elos da cadeia, eu certamente terei uma rastreabilidade muito eficiente. E muitos perguntam, por que rastrear? Por que investir, né? Em planilhas de monitoramento, em controle, tudo que a gente falou até agora. Primeiro, contribuir para a gestão do negócio, né? Isso, quando você tem todos esses dados, você descreve seu negócio em números. Você sabe todas essas informações. Auxiliar, né, no controle de estoque, né? Eu vou conseguir ter uma melhor visão do meu processo, do meu negócio e saber como é que está o estoque. Contribuir para a segurança e qualidade do alimento, auxiliando a equipe de controle de qualidade na retirada de circulação de produtos em caso de uma situação potencialmente perigosa. Os casos que eu já citei, né? Caso necessário uma retirada de algum lote que já foi vendido, que está aí nas prateleiras, como que eu faço isso se eu não tiver rastreabilidade, né? E haja vista que se tiver problema, gente, os órgãos fiscalizadores, né, eles aplicam multas pesadas, né, para quem não faz esse recolhimento, né? Até quem faz, né? Só por ter tido aquele problema já existem sanções, mas a não retirada desse produto que potencialmente perigoso é mais motivo para outras sanções mais de multas e às vezes até interdição da empresa, imagine. Aumento do valor agregado do produto, né? Porque traz confiança para o consumidor, né? Quem está comprando. Atendimento das exigências do mercado internacional. Hoje a gente fala muito da internacionalização da cachaça e exportar a cachaça. E eu falo para vocês que o mercado internacional ele é muito mais exigente, né? Então temos que investir no controle de qualidade, controle de processo e rastreabilidade. Isso certamente será exigido, seja aí o destino, seja União Europeia, seja Estados Unidos, né? E N países assim, todos são muito exigentes nesse controle. Atendimento ao disposto da legislação, que vocês observaram, né, que o que eu citei de legislação já prevê que tem que ter esse monitoramento. Evitar também falsificações e adulterações, pessoal, é outro ponto importante. Como eu comentei, rastrear é você saber aonde está o produto também final. E aí imagine uma falsificação, um local que esteja falsificando o seu produto, né? Pode ser que um consumidor te ligue e fale, fulano, encontrei seu produto em tal região. Aí você fala, não forneço para essa região. Será que é uma falsificação? Através aí da sua rastreabilidade, você vai saber se pode ter esse produto seu lá ou não, se isso de fato é uma falsificação. E também adulterações, né? Eu comento assim que qual que é a diferença entre falsificação e adulteração? A falsificação é quando um indivíduo pega a sua embalagem, o seu produto, coloca outro líquido lá dentro que não é o seu e vende falando que é o seu. Isso é falsificação. A adulteração é quando ele
imagine, ele deixa um certo volume do seu produto lá dentro e completa com outro de qualidade inferior, né? E fala que é o seu, né? Isso é uma adulteração. Ele adulterou, né, o produto original. E também a rastreabilidade, se você tiver esse controle de rastreabilidade, você pode perceber esses dois casos. No caso da adulteração, né, que ele alterou o estado original do seu produto, você vai saber, através do seu controle de processo, se é possível, numa análise química, ter aquele composto presente, por exemplo, né? Você vai falar, não, olha, pelos meus controles aqui internos de qualidade, não há possibilidade de ter isso. Então, provavelmente foi uma adulteração. Então, a rastreabilidade te resguarda também de situações no qual você pode estar sendo vítima, né, de falsificadores, adulteradores, etc. Como eu comentei, né, essa rastreabilidade é extremamente importante. E já relatos de caso de recall, né, que é o que? O recolhimento de produtos que apresentam potencial perigo. Observem, olha esse caso, que até com uma empresa grande, né, foi um gin que sofreu recall no Canadá por conter 37% de álcool a mais que o permitido, né? Então, olha a reportagem, fala assim, autoridades de bebidas alcoólicas no Canadá estão atrás de um lote de gin da marca Bombay Spirit para emitir um recall. A bebida foi devidamente diluída e contém quase o dobro do teor de álcool comparado com o listado no fundo da garrafa. O Conselho de Controle de Licores de Ontário foi o primeiro órgão a emitir o recall, né? As informações sobre o teor alcoólico do gin foi descoberta após uma equipe interna da garantia da qualidade descobrir que algumas garrafas não tinham sido devidamente diluídas, o que resultou no teor alcoólico de 77% em contrapartida dos 40% informados na garrafa do lote. Aí ele descreve o número do lote. E o erro ocorreu quando algumas garrafas inadvertidamente entraram na linha, né, de engarrafamento durante um curto período de tempo, no máximo 45 minutos, quando estavam mudando de um tanque de engarrafamento para o outro. Então, observem o seguinte, né? As grandes empresas, né, elas têm condições de montar uma equipe exclusiva para a garantia da qualidade, no qual eles ficam ali monitorando, avaliando o processo o tempo inteiro. E aí essa equipe detectou essa falha, né? Observaram que essas garrafas permaneceram um tempo curto, né? Para que elas fossem diluídas, né? No caso aí, estavam mudando um tanque de engarrafamento. Um outro caso que chamou a atenção foi o caso da Heineken, né? Que anunciou um recall de long neck que pode causar ferimentos. Olha, gente, que sério isso aqui, né? Então, o Grupo Heineken do Brasil anunciou neste sábado uma campanha de recall de alguns lotes de garrafa long neck que pode causar ferimentos ao serem abertas com as mãos. A cerveja informou que o problema está restrito a garrafas da marca Heineken e que não há erro algum sobre a bebida. Segundo o comunicado, o problema nas garrafas de 330 ml foi identificado pelo Departamento de Qualidade da companhia, que detectou uma alteração de formato na região próxima onde fica a tampa, o que poderia causar ferimentos no momento da abertura, né, das long necks com as mãos. Então, são dois casos, né, que eles emitiram aí um recall para recolhimento, e vocês observem que os dois casos eram o controle de qualidade interno da empresa, né? Não foi nenhuma fiscalização que encontrou algo incorreto e pediu para que fizesse esse recolhimento. Foram controles internos. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que chegar nesse nível de eficiência, né? De nós mesmos detectarmos as falhas e partir da gente esse recolhimento. Não esperar que um terceiro se machuque, um terceiro tenha um prejuízo, né? E para que isso seja feito. Então, a rastreabilidade auxilia muito nessa parte. Então, agora vamos falar um pouquinho implementação, né? Implementação da rastreabilidade. Primeira coisa, quando a gente pensa em rastreabilidade, além de toda aquela parte que eu falei para vocês, dos monitoramentos, nós precisamos definir os tamanhos dos lotes, né? Porque imagina o seguinte, se a gente vai recolher o lote que está no mercado,
que deu problema, que tamanho é esse lote? Se eu fizer lotes muito grandes, como é que eu vou recolher esse tanto de produto? E será que esse tanto de produto está com o mesmo problema? Então, a primeira coisa, eu tenho que definir os tamanhos dos meus lotes. Eu sempre deixo várias opções, né? A empresa ela tem a total liberdade de definir como que isso será feito. Algumas optam por variedade de cana-de-açúcar, então, dependendo da variedade, faz uma diferenciação dos lotes. Tanque de armazenamento, então, imagine, eu tenho um tanque de 10 mil litros, 15 mil litros. Cada tanque dele é um lote. Troca de fermento ou mudanças nos cortes, né, de cabeça, coração e cauda, ou fatores que mudam a composição do produto. Então, sempre que eu altero algo que vai impactar na composição do produto final, eu posso então chamá-lo de um lote diferente, né? Justamente prevendo que, se tiver algum problema, eu tenho que recolher todo o lote. E se eu juntar tudo no mesmo bolo, eu não vou conseguir diferenciar, né? Então, eu tenho que realmente pensar no tamanho dos meus lotes. Outra coisa também, volume em litros, né? As grandes empresas aí que produzem um único produto ou vários produtos, mas de forma sequencial, eles acabam estipulando os lotes pela quantidade, né? Pelo volume de produção, seja por unidades ou seja por litros, né? Aqui, ó, por exemplo, a cada 10 mil litros é um lote. Isso também pode ser feito. O mapa, ele não especifica como deve ser o tamanho dos lotes, porém exige que sejam monitorados e que seja realizada análises laboratoriais do lote. Isso tá lá nas instruções normativas que eu citei para você. E aí, pessoal, tá vendo que o mapa ele exige análises laboratoriais dos lotes. Então, eu não posso ter lotes muito grandes. Se eu tiver lotes muito grandes, eu corro o risco de ter um caso de recall e ter que recolher um lote gigantesco. E nem tudo estaria com aquele problema. Se eu coloco lotes muito pequenos, então tá bom, não vou pôr grande, vou colocar muito pequeno, um lote pequeno. O Ministério exige análise dos lotes. Então, imagine quanto de análise você terá que fazer para ter um laudo de cada lote, né? Então, realmente, a empresa tem que avaliar muito bem o tamanho desses lotes para justamente encontrar um ponto de equilíbrio, né? Outra coisa, né? Definindo o número, como que será feita essa divisão de lotes, né? Qual vai ser o lote 1, lote 2, por exemplo. Eu tenho que também saber o que esse lote vai me informar, o que eu tenho que ter de informações sobre esse lote. Eu tenho que ter quais informações, né? Início da data de produção. Por que eu falo produção? Porque no caso da cachaça, a gente moe a cana, decanta, fermenta, e isso demora, né? Então, nem sempre é produzida, ou seja, não é produzida no mesmo dia, né? Então, eu não tenho uma data de fabricação. Eu tenho um início de produção, porque eu iniciei a produção tal dia e ela foi finalizada tal dia, né? O início da produção. Porque muitas vezes o fermento zera em 24 horas, outras vezes, em outros casos não, duram até 30 horas. Depois eu tenho o processo de destilação. Então, por isso que eu sempre coloco o início da data de produção e não uma data fixa, né? Ou seja, produziu nesse dia, porque iniciou nesse dia, mas o término do produto não foi nesse dia. Planilhas de controle, né? Eu tenho que ter esse número de lote, ele tem que estar atrelado, né, a essas informações. Ao início da data de produção, as planilhas de controle, então, se eu produzir esse número de lote, ele é do dia 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Então, eu tenho que ter aqui as planilhas de monitoramento desse intervalo. Vou conseguir para poder... Lembra que eu falei que caso tenha problema, eu tenho que rastrear onde está esse problema para que ele não venha acontecer de novo. Variedade da cana também é interessante. Número do tonel de inox. Então, aquele lote, ele ficou armazenado no tanque de inox número tal. Então, tudo isso tem que estar atrelado.
tempo de armazenamento, quanto tempo ele ficou, 3 meses, 4 meses. Graduação alcoólica inicial, ou seja, na hora que ele foi para esse tanque, qual era a graduação alcoólica dele? Quando ele saiu do tanque, qual era a graduação final dele? Foi para o invase, qual a graduação alcoólica do invase? E a data do invase? Sim, essa já é uma data fixa. E a quantidade de garrafas ou litros desse lote. Então, esse número de lote, quando uma empresa ligar e falar assim, eu quero informações desse número de lote, eu tenho que ter todas essas informações registradas, né? Para que eu consiga, então, entender a problemática do processo. Na cachaça envelhecida, é muito semelhante as informações que a gente tem que ter registro, né? O que vai mudar aqui, ao invés de tonel de inox, são números dos barris, dornas de armazenamento. Então, ficou em qual dorna, por quanto tempo. Outra informação que vai ser muito importante é a graduação alcoólica inicial e final, porque até através desse controle aqui, você vai poder perceber a sua taxa de evaporação. É normal, né, a taxa de evaporação dos barris. Mas será que isso não está sendo muito, né? Então, através dessa observação desses valores, você vai conseguir também controlar melhor o seu processo e saber aonde você tem que fazer ajustes. E aí eu trouxe para vocês alguns modelinhos de planilha de controle, né? Falei muito assim, tem que registrar, tem que controlar. E como que isso é feito? É através de planilhas, né? Então, aqui tem um exemplo de uma planilha, né? De higiene de equipamentos móveis e utensílios, no qual tem uma lista de equipamentos que são monitoradas a limpeza, né? Então, um exemplo, eu tenho a moenda, a caixa coletora, a tubulação, decantador, dorna de diluição, dornas de fermentação, dorna de espera, o alambique, mesas, bancadas, superfícies de manipulação. Então, todos esses itens aqui, eles devem ser limpos diariamente, né? E com que frequência, gente? Mais de uma vez por dia. Então, eu faço uma higienização para iniciar a produção, eu faço uma higienização após uma pausa, né? Iniciei a produção, fiz uma moagem. E aí, né, teve todo, né, contato com todos esses equipamentos e é necessário limpeza. Fiz uma segunda moagem, também tem que fazer a limpeza. E antes de encerrar, né, aquele dia de trabalho, mais outra limpeza. Então, geralmente são 4 limpezas diárias. Isso, gente, todos os dias, né, diariamente, o preenchimento dessa planilha. Então, observem que eu tenho aqui, ó, a identificação do mês e do ano e os dias. Então, eu já tenho aqui, ó, de 1 a 7, aí depois eu já venho aqui, ó, de 8 a 14, de 15 a 21, de 22 a 28, até 31 dias, né? Tem empreendimentos, né? Tem alambiques, destilarias que funcionam de domingo a domingo. Então, tem que ser preenchido de domingo a domingo, essa planilha. E no verso dessas planilhas, sempre tem esse local para que a gente coloque o que não está correto, né? Então, são as não conformidades. Aqui a gente coloca um Czinho, que é de conforme. Observem aqui, ó, marcar C conforme. Quer dizer o quê? A limpeza da moenda foi feita antes de iniciar? C, conforme. Ela foi feita após a primeira moagem? Conforme. Ela foi feita após a segunda moagem? Conforme. Ela foi feita no final do expediente? Conforme. Então, o Czinho é de conforme e o NC de não conforme. E aí, imagine que algum item desse aqui fica NC, ou seja, não conforme porque a higienização naquele momento não pôde acontecer, faltou energia, faltou produto, seja qualquer eventual causa. Eu tenho que vir aqui nessa planilhinha, coloco a data do ocorrido, coloco o equipamento móvel, né, que aconteceu, e coloco a execução da ação corretiva. Então, toda vez que eu tiver uma não conformidade, eu tenho que traçar uma ação corretiva. Exemplo, fui fazer a higienização e havia acabado o sanitizante ou detergente. Então, qual foi a ação corretiva? Aquisição de detergente no tempo rápido, né? Então, aqui eu consigo descrever qual a ação
que eu vou exercer ou que eu já exerci para resolver aquele problema. Aqui também eu trouxe uma outra planilha para vocês, é uma planilha de controle de temperatura de processo, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho que estar monitorando essas temperaturas justamente porque se tiver fora de controle, eu tenho então que tomar providências, ou se não foi possível na hora, eu tenho que ficar de olho se lá na frente esse produto vai ter algum problema que eu possa então linkar a esse episódio, né? Então, imagina, eu tenho que controlar a temperatura da garapa, da diluição, da dorna de fermentação, então seja quantas dornas forem, né? Eu tenho que controlar. E com que frequência? Também, 3 vezes ao dia eu faço esse monitoramento. Lógico, pessoal, que aqui é um exemplo, né, de planilha. Às vezes o seu processo é maior ou é menor e você terá que fazer adequações, né? Não vai ser exatamente essa forma, né? Tudo a gente tem que analisar o processo e avaliar como que é a melhor forma de conduzir. Também, novamente, eu tenho aqui uma planilhinha para relatar as não conformidades, né? Por exemplo, se tinha uma temperatura fora dos padrões, né? E o que eu fiz para corrigir, se eu fiz um resfriamento, né? Fiz mais uma alimentação com garapa, com uma temperatura menor para baixar a temperatura da dorna, por exemplo, de fermentação. Aqui eu também tenho um outro modelo para vocês se espelharem, que é uma planilha de controle de temperatura e umidade da adega, porque a gente sabe da importância desse monitoramento para que essas taxas de evaporação fiquem dentro, né, de alguns limites, né? Então, aqui também uma frequência de 3 vezes ao dia, todos os dias, porque todos os dias tem oscilação de temperatura, tem mudanças, né, de umidade, e eu preciso ficar de olho nesses parâmetros para que eu não tenha problemas no futuro. Então, aqui é da adega, e vocês têm a liberdade aí de modificar essa planilha. Também as relatações das não conformidades, relatar as não conformidades. Tenho também uma planilha muito interessante que vai auxiliar muito, né, na questão da rastreabilidade, que são o quê? As reclamações do saque, né? Então, quando o cliente liga para falar, olha, o seu produto eu encontrei assim, assim, ou tá com gosto diferente, tá com cor diferente, tá com partículas. Então, eu venho aqui e faço um preenchimento, coloco o número da reclamação, quem está recebendo essa reclamação, se é o proprietário, se é um funcionário, para quem que está recebendo, né? O produto, o número do lote, validade, né? O nome da pessoa que está reclamando, alguns dados, o motivo e a ação corretiva. Aqui é onde entra tudo o que a gente falou até agora. Então, se ele reclama, por exemplo, que ele comprou uma cachaça e ela está com partículas, com sedimentos dentro, né? Aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar lá nas minhas planilhas de controle de processo. Vou lá avaliar se durante o invase teve alguma intercorrência, se foi feita a filtração correta, se fez a checagem, né, daquele produto antes de liberar ele para expedição. Então, é por esses motivos aí que a gente tem que ter esses controles anteriores. Senão, aqui a gente não sabe como responder ao cliente, né? E nem traçar a ação corretiva. E aqui, por fim, eu tenho uma planilha que eu chamo ela de rastreabilidade de produto acabado. Então, tudo que sair do alambique, tudo que sair da fábrica, da destilaria, tem que ter o destino, né? Então, aqui eu vou colocar a data da venda, o lote. Lembra que o número do lote vai trazer todas aquelas informações para mim. A quantidade que foi vendida, o número da nota fiscal ou o nome do cliente, o número do laudo, porque vocês também lembram que o Ministério exige que se tenha um laudo de qualidade, um laudo de análises físico-químicas de cada lote, né? Então, esse lote aqui que eu vou citar, ele está atrelado ao número de laudo, né? Que eu mandei fazer uma análise para saber a qualidade daquele produto. E eu tenho um campo de observações. Então, imagine que com essa planilha, se um cliente me ligar
e falar, olha, eu detectei qualquer irregularidade aqui no seu produto, eu vou vir aqui nessa planilha, vou olhar o lote, a quantidade que eu vendi, para quem eu vendi e se o laudo dele estava positivo, estava tudo certo, o que aconteceu, né? Eu posso até, uma forma até de me resguardar, mandar para o cliente, falar, olha, eu te entreguei um produto desse lote que veio acompanhado por esse laudo e nele estava tudo conforme, não estou entendendo a irregularidade, né? Então, existem N situações que a rastreabilidade pode te ajudar. E vamos ver um pouquinho da rastreabilidade na prática, né? Então, aqui, né, a Cachaçaria Divina de Minas, né? Olha que bacana, posições dos barris identificados. Então, cada barril tem uma identificação, né? Que vai ajudar a saber, lá na rastreabilidade, de qual barril veio. Ah, veio do barril P15, do barril P16. Além disso, tem também numerações ou identificações nos suportes, né? Então, é o P15 do suporte C, é o P15 do suporte B, né? Então, as estantes também identificadas para saber exatamente a posição do barril. Identificação dos tanques de inox, né? Tanque 1, tanque 2, porque lá também no meu lote, né? No controle do lote, eu tenho que saber de qual tanque ele veio. Controle de temperatura e planilhas de monitoramento preenchidas, né, gente? Não adianta nada a gente gerar esse tanto de documentos, uma metodologia muito robusta de controle de processos se lá no local eu não consigo preencher, né? Eu falo que o preenchimento diário é diário, eu tenho que fazer todos os dias. Não adianta ter as planilhas de monitoramento para ser preenchida no final da semana, né? Não vai ser verídico, aquelas informações não são verídicas. A gente pensa que vai lembrar, né? Fala assim, não, aconteceu isso tal dia, eu vou anotar. E aí passa, chega, você não lembra mais para fazer a anotação certa. Então, pensem nisso, tá? O monitoramento, ele tem que ser diário, o que é diário, tem que ser preenchido mesmo, para que seja fidedigno ao processo. E as formas de rastreabilidade? Então, fiz todo o trabalho anterior, né? Preenchi todas as minhas planilhas, tudo certinho. E aí, né? Lá na ponta, como que eu posso fazer essa rastreabilidade? Através também, hoje tem uma tecnologia do QR Code, no qual você pode colocar impresso em garrafa. Olha que bacana, essa aqui eu encontrei que é um hidromel, né? Tipo um hidromel, no qual já tem disponível o QR Code, então o cliente aproxima lá, já sabe qual que é o lote de produção. Imagina o seguinte, gente, que interessante. O cliente, ele vem com o celular, ele faz a leitura do QR Code e lá esse QR Code vai informar, né, que cana foi produzida, os controles do processo, né, que formas que são exercidos esses controles de processo, qual fazenda ele veio, que tipo de destilação foi feita, quanto tempo ficou envelhecido, que tipo de barril, olha que riqueza de informações, né? Hoje os clientes eles estão cada vez mais exigentes e isso atrai eles, né? São diferenças que fazem a escolha de um produto e outro, né? Se ponham no lugar dos consumidores. Imagine você fazer a leitura e ter todo esse histórico. A gente chama muito que é do campo à mesa, né? A gente saber a origem do produto, produzido em tal fazenda, com tal cultivar de cana-de-açúcar, por tal processo de destilação. Então, é uma forma aí de rastrear para o consumidor. E também a gente tem uma outra forma que é informar o número do lote nas notas fiscais, né? Então, cada venda que você fizer dos seus produtos, você vai descrever ali quais foram os lotes que vocês foram entregues, porque se der problema, eu consigo identificar rapidamente, né, qual foi o lote e assim tomar as medidas necessárias. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço imensamente a atenção. Espero de coração ter contribuído de alguma forma e deixo o meu contato disponível para eventuais dúvidas e bom congresso para vocês.